meus amigos, e no vídeo de hoje eu vim fazer o tour pelo meu Kindle. Eu havia prometido de gravar junto com o tour da Bookshelf, a minha estante, que já está aqui no canal, mas foi um vídeo que ficou bem extenso, então eu achei melhor fazer separado o tour do Kindle então. Antes de começar, eu tenho um aviso muito importante para vocês, que é sobre a campanha Rumo aos 100 inscritos, que só depende de você, ou seja, é preciso do seu engajamento, tanto quanto like, comentário, compartilhamento desse vídeo para outras pessoas que também vão gostar. E o principal em relação a esse número que eu quero atingir é o botão do inscrever-se. Caso você ainda não seja inscrito e goste do conteúdo, se inscreva, mas também é importante que você ative o sininho na configuração todas as notificações, porque aqui os vídeos estão saindo todos os dias durante esse mês. Porém, no mês que vem, a programação volta ao comum e não vai ser mais diariamente. Inclusive, esse mês está sendo uma espécie de experimento. Por último, desde já, eu te agradeço. Aqui está o meu querido Kindle. Vocês estão vendo que ele já tem algumas marcas de uso, ó, alguns riscos. A tela não tá muito limpa porque ele é bem antigo, na verdade. Ele é da edição passada, se eu não me engano, a 10ª. Eu devo ter comprado ele em 2020, 21 no máximo. Infelizmente, eu já adianto para vocês que não temos os primeiros e-books que eu comprei aqui, porque eles foram em outra conta, que infelizmente eu perdi o acesso, mas eu lembro quais foram eles para contar para vocês. Bom, a parte de trás, estão vendo, já é diferente também, porque toda vez que eles lançam uma nova edição de Kindle, eles mudam a parte de trás. Nos últimos tempos, o Kindle teve um aumento de preço significativo, fora as mudanças mesmo de como ele funciona. Até pouquíssimo tempo atrás, você podia enviar para o Kindle outros arquivos, como PDFs e em formato EPUB, que eram de livros que você tinha em outro lugar, por exemplo, no seu computador, no seu celular. Isso também era útil para quem gostava de estudar. Tinham pessoas que compraram um Kindle para estudar para a faculdade, por exemplo, em que eles precisavam usar muitos arquivos PDF. Primeiramente, para mostrar todos os livros que eu li. O primeiro livro que temos aqui é uma novela, ou seja, é um livro mais curto. Ele não é um romance é um livro longo, que é O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. Ele ficou bem na modinha uns tempos atrás, ele foi um livro bastante falado. O Ailton, vamos dizer que ele tem uma coleção de livros com esse design de capa e os temas eu imagino que sejam mais ou menos nessa pegada. Ele é um ativista pelos direitos indígenas que está aí na ativa faz muito tempo. Se eu não me engano, desde a época da ditadura tem registros e vídeos dele comentando sobre o assunto específico, né? A especialidade, porque ele sendo indígena e vivendo com tem a experiência e o lugar de fala. Depois nós temos Arlindo, que é uma HQ. HQ é um tema polêmico quando se trata de Kindle, porque até pouco tempo atrás era somente em preto e branco, como estamos vendo aqui, mas recentemente foi lançada uma versão colorida. Em seguida temos As Meninas, que eu falei no vídeo de ontem, né? Por coincidência. Eu li na versão física, que eu mostrei inclusive no vídeo, era exatamente aquela edição, também da Companhia das Letras, assim como Amanhã Não Está à Venda. Mas aqui eu coloquei um PDF, eu acho que eu cheguei a converter ele para EPUB. Na época ainda era o formato MOB, né, quando eu enviei esse arquivo para cá. Porque às vezes eu queria dinamizar a leitura e em outros momentos, como eu não queria estragar o livro, porque era da biblioteca, eu não ficava levando para cima e para baixo. Quando eu queria ler em outros lugares que não fossem a minha casa, eu levava o Kindle e já tinha o arquivo aqui dentro, então eu lia nos dois. Carta ao Pai, do Franz Kafka. Faz muito tempo que eu tô dando um pouco uma enrolada de ler os mais clássicos e mais conhecidos do Franz, que são A Metamorfose e o Processo. Não sei se foi o melhor primeiro contato com a escrita do Kafka. Olha, para mim foi uma experiência bem interessante, porque aqui a gente conhece logo o autor. A gente não conhece a ficção dele. Aqui é uma carta falando sobre a vida, sobre a dinâmica familiar dele,
principalmente sobre a relação com o pai, que foi uma relação muito difícil. E esse livro em específico, que é uma carta de verdade, tá? Posteriormente foi publicada como uma novela. É um material curto, menor que os outros, mas que quando eu vejo frases do Kafka, geralmente elas são tiradas dessa carta aqui. Depois nós temos um livro nacional que temos vlog de leitura dele aqui, que é o vlog de MLI. O livro se chama As Correntes Obscuras da Luz. Foi parte de uma LC que eu fiz com contato direto com o próprio autor e ele é uma pessoa muito legal e receptiva. É o primeiro livro de uma série, eu espero muito que o próximo chegue logo porque eu tô animada. E o último, gente, ou seja, não li muita coisa. Em contrapartida, vocês vão ver que não lidos tem muita coisa, né? É assim que acaba da Colleen Hoover. Eu li porque foi lançar o filme no ano passado, que inclusive, né, só gerou mais polêmica. E eu queria fazer um vídeo para vocês na época de lançamento de livro versus filme, porém eu perdi o timing, então não vai rolar. Aqui a gente tem 4 amostras, porque quando eu conectei essa conta aqui, eu na época tinha o costume ainda de ler a amostra primeiro para ver se eu ia mesmo gostar e não gastar com besteira, porque vai que depois eu comprasse e no fim percebesse que eu gastei o dinheiro à toa, sabe? Eu ia ficar meio chateada, porque como eu falei, eu não sou gastadeira e também não sou pidona, eu não gosto de fazer essas coisas. Então, eu peguei algumas amostras, várias do H.G. Wells, que é um escritor de ficção científica no geral, do século passado, bastante famoso. Temos aqui A Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau e O Homem Invisível. É um box digital de clássicos góticos. A Príncipes, que é o selo da editora Ciranda Cultural, reuniu vários livros clássicos góticos num box digital só. Então a gente tem O Fantasma da Ópera, O Retrato de Dorian Gray, Drácula e Frankenstein. O único que eu já li daqui até hoje foi O Retrato de Dorian Gray, mas não foi nessa edição, eu já tinha lido. Então todos os outros eu ainda não comecei. Agora em romance romântico nós temos Emma da Jane Austen, mas logo logo vocês já vão ver vários outros títulos dela. Esse aqui está em português, mas os próximos estão em inglês. Depois temos Hamlet, do Shakespeare. Aqui temos vários livros do Arsène Lupin e a Amazon, de uns tempos para cá, quando vê que um livro faz parte de uma coleção ou série, ela já junta. Então aqui a gente tem o número 4, porque são 4 livros que ela já agrupou. Aí você clica e ele expande e ele já explica a ordem dos livros. Aqui a gente tem 7, 19, 20, 21, porque foi a ordem de publicação, até para você não se perder na série. Mostrando na ordem que apareceu, nem todos eu vou abrir, tá? Eu abri porque não dá para enxergar o título. Arsène Lupin e Victor, da Brigada Anticrime, e A Mulher de Dois Sorrisos, e Os Enigmas, e As Ilhas dos 30 Caixões. Achei esse título bem mórbido. Gente, mudança de cenário aqui porque a cólica resolveu atacar e eu pensei seriamente em não gravar. Então valorizem, viu? Porque quando eu tô com cólica, eu não tô nem com dor. Isso é eufemismo, eu tô derrubada. Vamos lá. Muito além do direito. Tem muitos livros aqui que vocês vão ver que é coisa de estudo, tá? Então são livros bem sérios, nem todos são de narrativa, a maioria eu acho que não são. Temos aqui The Umbrella Academy, algum volume, porque é uma série de quadrinhos e afins. O Cortiço, aqui a gente já entrou em narrativa de novo. Esse é nacional, é um livro clássico nacional. Tentei ler várias vezes, mas no fim eu nunca começo de fato. Já tentei ouvir audiobook, já tentei ler o físico. Até hoje estamos aí. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não faço ideia porque a capa da Amazon é essa daqui, que parece um hipopótamo ou um urso polar. Coisas que eu duvido que tenham a ver com a história. Os Miseráveis. Eita. Os Sertões. A Doutrina da Eleição. Aqui a gente já volta para estudo porque teve uma época que eu baixei bastante livros sobre política. Mulheres que Inspiram. Qualquer pessoa pode desenhar rostos. Também teve uma época que eu baixei bastante
de tutorial de desenho, Contos Folclóricos Africanos, volume 2, As Bases do Desenho, Rostos e Personagens, Educação Financeira na Escola, The Hey You Give. Aqui já começa livro em inglês. O Início do Feminismo do Brasil, Utopia, Tecnologias Educacionais e o Autismo. Também comecei a baixar durante uma época livros que falavam sobre acessibilidade. Declaração Universal dos Direitos Humanos comentada, novamente é política, porque caía muito durante uma época na matéria da escola que a gente estava estudando, então eu queria ter uma ideia melhor do que era. O voto feminino no Brasil. Aqui a gente já começa, por exemplo, a falar sobre Era Vargas e afins. Introdução ao pensamento feminista negro, porque quando a gente fala sobre as minorias, a gente percebe que às vezes uma minoria está dentro da outra. Então não é só sobre a etnia, aí depois entra o gênero, entra a sexualidade, entra se você é PCD ou não, se você é cis ou não, enfim. Eu Te Amo, Eu Te Odeio, que deve ser uma referência àquela música I Hate, I Love, enfim. Bolsonaro e seus seguidores, só para deixar claro, eu não sou uma das. Novamente é só para estudar, aqui são 3.560 frases. Então eu imagino que aqui vai pegar, por exemplo, absurdo que essas pessoas falaram e destrinchar, porque, né, o que não falta é aparecer nas redes sociais o povo falando. Consciência de Classe, Juscelino Kubitschek, agora eu não lembro, mas eu imagino que deva ser então a biografia. Por que ler Shakespeare? A Pianista, Dom Pedro I, Hilda Hilst, 3 biografias, Haikais, do Menino Maroquinho, Paper Girls, agora começou o quadrinho de novo, aí já vai para livro de romance romântico. Esse daqui, na verdade, é um conto da Ellie Hazelwood, Below Zero, também está em inglês, O Sofista, Dona Leopoldina, do socialismo utópico ao socialismo científico, a sujeição das mulheres, neoliberalismo e desigualdade social, reflexões a partir do serviço social, 150 termos para entender política, Brasil, uma biografia, guia financeiro para quem mora sozinho, neofascismos e educação, Lima Barreto, obra completa, Júlio Verne, obra completa, do contrato social, política de novo. Esse daqui a gente também estudou na escola, mas é a obra original completa. Drácula de novo, mas esse é separado porque tá em inglês, é uma edição acho que oficial da Amazon, por isso que as capas são assim parecidinhas. Pride and Prejudice, que é Orgulho e Preconceito, eu falei para vocês que ia aparecer de novo Jane Austen. Esse aqui eu já li em português, mas eu quero ler em inglês só para estudar. Um dicionário aqui do Michaelis, que é a nova ortografia, para eu estudar a gramática. Persuasion, que é persuasão. Mensuppart, esse daqui eu também não li. Emma também, de novo, só que é em inglês. Sense and Sensibility, que é razão e sensibilidade, mas já li em português. The Count of Monte Cristo, que é o Conde de Monte Cristo. La Divina Comédia, que é a Divina Comédia. Kristen Leverance Debtor. Até esse daqui são livros que, no geral, eu peguei de graça, porque às vezes a Amazon libera. Então você tem que ficar esperto, às vezes eles liberam coisas bastante famosas, por exemplo, Arlindo estava muito famoso durante um tempo, e um belo dia eu cheguei lá e estava de graça. Agora sim, os livros que eu comecei a comprar, que foi mais recente, tá? Porque por muito tempo eu até falei nesses e-books, no vídeo, o que comprar na Prime Day. O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, que é nacional, uma biografia da Maria Antonieta, pelo Stefan Zweig. A Crisálida Dourada, que também é nacional. Eu descobri esse livro pelo TikTok, eu fiquei interessada. To the Lighthouse e Mrs. Dalloway, que são da Virginia Woolf, estão em inglês. Guerra e Paz, o primeiro volume, que eu baixei na internet, né, e estava dividido. Então, coloquei aqui, porque eu ia entrar numa LC, não entrei, agora eu vou tentar entrar de novo. Aqui os livros que eu já mostrei, é porque como eu baixei, eles subiram, tá? A Amazon, ela não baixa o livro direto, ela coloca na sua biblioteca e ela baixa quando você for ler, e aí precisa de internet. Depois que você baixou, você já consegue usar offline. A Arte da Guerra, que é do Maquiavel. Estão vendo que tem muito livro sobre política, porque tinha uma época que eu queria estudar, porém não foi para frente. Filosofia, para quem não é filósofo. Voltando para clássicos, temos Lucíola, que é um clássico brasileiro, Sócrates, Valores, Manual de Sobrevivência Filosófico, Mundo de Tinta, que é um conto spin-off da série
Coração de Tinta, e é lá no final, mas também estava de graça, então eu peguei. Neurociência aplicada a técnicas de estudo, porque eu queria entender melhor como eu poderia estudar de um jeito eficiente. O Político de Platão, Nudin, que é o nome dessa menina, que é a biografia dela, Paper Girls. Chegamos ao fim, na verdade é bastante coisa, mas eu não dei muito detalhe porque a maioria eu não li. Então fica um vídeo de reflexão até, para quem sabe isso me dá um incentivo. Ó, de 90 livros eu só li 7. Tinham mais aqui, mas eu acabei perdendo alguns. Não sei porque se deu bug, mas eles acabaram tipo sumindo da minha biblioteca e nunca mais voltaram. Esses foram os livros que eu tenho no meu Kindle por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixado um like por causa disso. E caso vocês já tenham lido alguma coisa que eu ainda não li, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse livro, se vale a pena e motivos para eu começar a ler o quanto antes, porque vocês viram que tem bastante coisa acumulada. Então comenta aqui embaixo me contando. Bom, por hoje é só, mas amanhã temos mais. Até lá!